A paz do Senhor para todos. Eu queria nessa maravilhosa noite trazer uma palavra aos nossos corações. Lá no texto de Lucas, capítulo 16, versículo 20 ao 22. A parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia de pura e linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham e lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Então, irmãos, nessa noite eu quero falar sobre o mendigo chamado Lázaro. Esse texto, ele ensina algo a nós sobre o sofrimento. Porventura, o sofrimento é sinal de desaprovação divina? Ou de pecado e condenação? Será que esta parábola tem a ver com condenação? Aprendemos com a história do homem rico e seu banquete, e com Lázaro. E as coisas materiais do rico, os banquetes, eram sumamente enganosas, não sendo a regra para validar e determinar se a pessoa está bem com Deus ou não. Aqui temos um homem que esteve sofrendo muito, e sem dúvida era um homem de Deus. O conhecemos como o mendigo chamado Lázaro. O primeiro ponto que eu quero passar para vocês é que habitualmente ele pedia esmola. Todos os dias ele pedia esmola para as pessoas. Todos os dias ele pedia algo para comer, algo para beber. Ele era um homem que mendigava. Ele era um homem que dependia das pessoas. Como foi que ele chegou a esse estado? Onde estão os amigos? Onde estão seus pais? Onde está sua família? Será que ele não teve família? Ou será que ele não tem? Muitas chacotas e queixas foram feitas com ele. Muitas humilhações com ele foram feitas. As pessoas passavam e riam, zombavam dele, humilhavam, falavam mal do cheiro dele, falavam mal da aparência dele. E sem dúvidas, por ele ser um mendigo, ele ia ter essas condições más. Ele era humilhado por causa de sua aparência, pelo mau cheiro. Por isso as pessoas nem queriam conversar com ele, por nojo. O segundo ponto é que ele não tinha um lugar para viver. Ele não tinha um lugar para comer. Ele não tinha casa, ele não tinha família. Por isso as pessoas não acolhiam ele por o fato dele ser um mendigo. E nem um lugar para onde comer. O único lugar que ele se alimentava muito pouco era das migalhas que caíam da mesa do rico. Talvez o rico estaria comendo um pão, e as migalhas que caíssem, o mendigo, que é o Lázaro, ia comendo.
Este homem não tinha lar, não tinha um lugar sequer pequeno para viver, nem um lugar pequeno, um lugar que tinha teto para se proteger da chuva, um lugar pequeno. A única coisa que ele precisava era de comer, de beber e de um lar. E isso as pessoas não iam oferecer para ele, por ele ser um mendigo, e as pessoas não terem contato com ele pelas condições dele. Talvez ele ficava jogado nas ruas, deitado, prostrado. Talvez ele ficava pedindo para as pessoas, e as pessoas passando e nem olhando para ele. O rico, talvez ele passava com a maleta, talvez ele tinha uma empresa e os seus negócios, então ele nem se preocupava com Lázaro. Ele tinha um intenso desejo de satisfazer seu paladar, sua língua e seu estômago. O paladar dele já estava seco de não beber água. O estômago dele estava pedindo comida para ele não morrer para frente. E nisso, a única coisa que ele se alimentava era as migalhas que caíam da mesa do rico. Era tanta sua fome que já não se importava com a qualidade da comida. Talvez ele ia no lixo e pegava comidas estragadas, frutas ruins, podres. E a gente tem que ter necessidades iguais. O rico não poderia ser melhor que o pobre, e nem o pobre poderia ser pior ou melhor que o rico. Seu corpo se debilitava mais e mais, e suas enfermidades agravavam. Tinha uma enfermidade que provocava chagas pelo corpo. Diversos comentaristas creem que esse homem estava padecendo de enfermidade de Hansen, conhecido na Bíblia como lepra. Era uma enfermidade asquerosa. Era uma enfermidade dolorosa, e ainda mais quando os cães iam e lambiam as chagas dele, pelas mãos, pelo corpo, pelos pés, pelo rosto. E quanto mais os cães iam lamber-lhe, mais ele ia sentindo dor. A praça daqui, quando eu passo com meu pai, eu sempre vejo as pessoas jogadas no chão, passando necessidade, dormindo. Tem umas pessoas que, quando a gente para no sinal, elas limpam o para-brisa do carro em troca de dinheiro. Aí, quando elas acabam de limpar, elas pedem dinheiro para o motorista. Isso já aconteceu várias vezes com a gente, e sempre quando eu tô levando R$2, assim, eu dou para eles, porque eu sei a necessidade que eles estão passando, que eu não estou. Talvez eu ia comprar bala com os R$2, algum salgadinho, mas eu não necessito. A gente não precisa todo dia de bala. Mas eles estavam com muita fome, assim. Mas voltando aqui, quem poderia imaginar que ele era um homem de Deus? Quem poderia imaginar que ele tinha uma ligação forte com Deus? Deus estava cuidando dele a todos os momentos. Quanto mais as pessoas zombavam dele, mais grande era a bênção dele. Deus estava vendo tudo. O caso de Lázaro era como muitos outros que padeceram de enfermidades.
muitas pessoas teve enfermidades fortes e não aguentaram. O ponto 4 de todos os seus sofrimentos, ele tem um nome. Observamos esse detalhe importante. O homem rico não tem um nome, mas Lázaro tem. Será porque um homem cheio de dinheiro, um homem rico, que comia do bom e do melhor, fazia as coisas melhores, não tem um nome? E será porque um mendigo tem um nome? Seu nome significa ajuda em Deus. O nome de Lázaro significa ajuda em Deus. Isso quer dizer que Deus estava ajudando ele a todo momento. Há alguma relevância que saibamos o nome deste mendigo e não do homem rico? Será que há alguma coisinha que aconteceu entre eles na infância, talvez? E será porque o Lázaro tem nome e o rico não? Deus não esquece dos seus servos e nunca esquecerá. Os pecadores, por outro lado, são esquecidos por Deus. Não tem nome, a memória dele é borrada. Por isso o motivo de o rico não ter nome. Pelo fato dele não fazer as coisas que Deus fez, Jesus fez. E pelo fato dele não ser humilde com as pessoas. Por esse motivo, se ele continuasse desse jeito, ele ia ir para o inferno. E se Lázaro continuasse desse jeito, crendo em Deus, pedindo ajuda para as pessoas não dando ajuda, serem egoístas, e Lázaro ainda continuar crendo em Deus, ele ia para o seio de Abraão. O ponto 5 é que, apesar de todos os seus sofrimentos, ele morreu, mas ele foi levado com os anjos para o seio de Abraão. Ele estava sendo consolado. O espírito dele estava sendo consolado quando estava nos seios de Abraão. Isso é o que acontece com aquelas pessoas que morrem no Senhor. Descansam. E as outras pessoas, infelizmente, não creram em Deus, não fizeram as coisas certas e as coisas más eles fizeram. Então, vai descer a campa fria. E essas pessoas que creem em Deus, elas vão descansar lá no céu. E Lázaro descansou no seio de Abraão. O que morre no Senhor não tem medo da morte. As pessoas que estão nos caminhos certos, que estão nos caminhos do Senhor, que estão não fazendo coisa errada, elas não têm medo da morte. Mas os ímpios, eles têm medo da morte. Eles se preocupam mais com a sua vida do que o próprio espírito deles. E eles bebem cerveja, eles fumam cigarro, drogas, e isso não é certo. E eles têm medo da morte porque eles são egoístas. E eles sabem, então talvez eles não sabem, mas quem já passou pela igreja e saiu dos caminhos do Senhor sabe que se eles morrerem neste momento, eles não vão subir, eles vão descer para o inferno. Mas os ímpios, eles já têm que ir para a igreja e saber que o Apocalipse está próximo. É preciosa para Deus a morte do justo. A
A morte de um homem justo é muito preciosa para Deus, porque Deus sabe que ele não vai ir para o inferno, porque ele não fez coisas más, ele só fez coisas boas. Talvez ele fez ali umas coisas más, mas talvez ele pediu perdão, e você tem que pedir perdão com sinceridade. Você não pode pedir perdão e depois ir lá e fazer de novo. Você tem que perdoar as pessoas, você não pode guardar ódio e rancor das pessoas. O justo morre com esperança. Ele sabe que ele vai ir para o céu. Ele sabe que ele vai morrer com Deus. A morte do justo é ganho. A morte do justo é lucro. Você é conhecido por Deus? Será que Deus te conhece e você conhece Ele? Se não, hoje você pode se tornar conhecido dele. Talvez você está fora da presença, ou você nunca foi na igreja. Talvez você queria, mas o vício não te deixa, a cerveja não te deixa, o cigarro não te deixa. Deus pode tirar tudo isso. Jesus faz o impossível. Jesus pode arrancar essas coisas do seu coração, limpar o seu coração e fazer morada. Mas primeiro você tem que fazer a sua parte, que é fazer o máximo de esforço possível. Não tentar parar de beber, tentar parar de fumar. Você tem que limpar o seu coração para deixar ele fazer morada. Você não pode jogar sujeira para debaixo do tapete, porque se você jogar uma sujeira debaixo do tapete, ela volta, e Deus está vendo tudo. Então você tem que deixar o seu coração limpo por inteiro. Você está sofrendo ou tem medo da morte? Você está tendo medo da morte? É igual eu falei, o justo, ele não tem medo da morte. Talvez você não está sendo justo. Talvez você quer se tornar justo. Aceite Jesus, que você vai muito longe. Se o arrebatamento não acontecer próximo, ele já está próximo, mas se nos próximos anos ele não acontecer, fique sabendo que se você morrer pelos próximos anos, você vai descansar no céu. Mas para isso você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que fazer propósito, você tem que pedir a Deus perdão pelos seus pecados e pedir a Ele o máximo de dignidade possível para você aguentar. Hoje mesmo você pode se tornar preparado. Você tem que aceitar Jesus para você ficar com certeza que você vai para o céu. E hoje mesmo você pode ser preparado. Talvez nesse vídeo você pode aceitar Jesus e daqui para frente você pode parar de beber e começar a ir na igreja, trocar as coisas más pelas coisas ruins, ou voltar para a igreja se você já foi da igreja. Se você já foi da igreja, você conhece muito bem a verdade. E se eu fosse você, eu voltava correndo para os caminhos do Senhor. Para concluir essa mensagem, será que você é conhecido por Deus? Será que Deus te conhece de verdade? Será que você está dando o máximo? Será que você está dando o seu melhor para Deus? E será que você conhece Deus de verdade? Será que você fala com Ele? Será que você conhece quem Ele é? Será que você sabe que Ele é Deus de justiça e de amor? Deus não é só amor, Deus não é coisas boas e coisas boas. Deus é justiça.
Se você fizer coisas erradas, Ele não vai te dar do melhor. Ele vai fazer justiça. Deus é justo. Como um tribunal, o juiz tem que ser justo. Ele vai te punir. Ele vai te punir dos pecados que você fez. E se você não se arrepender, infelizmente você não vai subir para o céu. Então você tem essa oportunidade. O que vai acontecer com a sua alma se você morrer essa noite? Será que você está preparado? O seu corpo, ele vai ficar na terra. E o seu espírito? Vai ir para onde? Pense nisso. Talvez essa noite você pode estar dormindo e seu coração parar de bater. Para onde a sua alma vai? Para o céu ou para o inferno? Então, você tem que se arrepender do seu pecado de verdade. E você está sofrendo ou tem medo da morte? Será que você está sofrendo algum dia mal, como eu vi na pregação do Marco Feliciano? Será que você está tendo seu dia mal? Ou você tem medo da morte? Se você tiver medo da morte, como eu falei lá em cima, você não é justo. Então você tem que ser justo. E você não pode ter medo da morte, porque ela pode chegar a qualquer momento. Hoje mesmo, será que você está preparado para se encontrar com a morte? A morte chega do nada. Ela chega muito rápido. A morte chega para um rico. A morte chega para o pobre. A morte chega para um jogador de futebol famoso. A morte chega para uma pessoa famosa no Instagram. A morte chega para o ímpio. A morte chega para o cristão. A morte chega para todos. E além da morte, tem um arrebatamento. Tem muitas pessoas zombando do arrebatamento, falando que não vai acontecer, mas ele está próximo. Não está vendo as guerras acontecendo? Pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, igual teve a guerra de Hamas e Israel. Isso não era para acontecer se não existisse Bíblia, se não existisse Deus, se não existisse Apocalipse. Mas é lei, tem que acontecer. Se não acontecer isso, não vai acontecer o arrebatamento. E o arrebatamento vai acontecer. Nós já estamos vivendo o arrebatamento. E será que você está preparado para essa hora? Será que você está preparado para esse dia? Será que você está preparado? Nesse carnaval, teve muitas pessoas zombando do Apocalipse. Tá aí, ó, falando muitas coisas, mas talvez ela nunca soube da verdade, talvez essas pessoas nunca foram na igreja, talvez essas pessoas nunca souberam da verdade e estão falando mal. É como se eu falasse mal de uma pessoa que eu nem conheço. As pessoas falam mal do arrebatamento, falam mal da igreja, sendo que nem conhecem ela, nem sabem a história. Então, você tem que estar preparado para todos esses dias. Para o arrebatamento, você tem que estar preparado para bater de frente com a morte e não temer. E ter comunhão com Deus e não desistir hora alguma. Irmãos, eu quero agradecer aqui por você assistir esse vídeo até o final. Eu quero agradecer pelos meus seguidores. Eu bati 1000 seguidores esses dias, estou muito feliz. Lá no Instagram vai ser postado esse vídeo, no Facebook também. Os amigos meus no Facebook, agradeço a todos. E muito obrigado por tudo. Muito obrigado por assistir este vídeo até o final. Muitas pessoas vão pular logo no começo, mas não tem problema.
espero que você tenha uma boa noite. Reflita sobre essa mensagem. Reflita. Ainda dá tempo de você aceitar a Jesus. Fique com uma boa noite e muito obrigado.